O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome. Mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a combater o vício terrível da inveja. Veja, os discípulos, eles veem uma outra pessoa fazendo o bem. E dizem, pera lá, nós é que temos o copyright do bem. Nós é que temos o monopólio do bem. Nós que temos a marca registrada do bem. Ninguém pode fazer o bem se não estiver aqui conosco. Né? Você pediu permissão para fazer o bem? Você não pode fazer o bem assim. E a inveja é um pecado bastante grave. Por quê? Porque é uma tristeza desordenada. São Gregório Magno nos diz com toda clareza que a inveja é a tristeza do bem do outro. Ou seja, eu vejo o meu irmão agraciado, eu vejo o meu irmão fazendo milagres ou recebendo milagres, e ao invés de me alegrar com isso, ao invés de me alegrar com o bem que o outro está recebendo, eu me entristeço. Como se o bem do outro fosse um mal para mim. E isto, infelizmente, é uma coisa muito comum, mas é comum nas almas que estão apegadas aos bens materiais e que terminam interpretando os bens espirituais como se fossem materiais. Veja, por exemplo, se eu tenho uma nota de R$10 e você pede essa nota, eu fiquei R$10 mais pobre. Então, os bens materiais, eles são sempre limitados. Ou seja, eles podem ser possuídos pelas pessoas e ao serem possuídos pelas pessoas, o outro sempre sai um pouquinho, desastrado nessa história. Então, aí se implanta esta visão de tristeza, porque o outro tem. Ou seja, a pessoa materialista, ela tem essa tendência de interpretar que se o outro tem, vai faltar para mim. Mas isso que mesmo no mundo das coisas materiais é algo desordenado, no mundo das coisas espirituais não somente é desordenado, é uma coisa completamente equivocada. Por quê? Porque no mundo espiritual eu não perco. Por exemplo, eu estou aqui pregando e eu estou dando a vocês um conhecimento. Mas se eu estou dando esse conhecimento para vocês, eu não estou perdendo. Muito pelo contrário. Ou seja, quando eu ensino aos outros alguma coisa, eu que saio ganhando. Não sei se você já tiver essa experiência de que, tendo que dar aula e explicar para os outros, você termina sabendo melhor. É isso. Então, quando eu desejo Deus para o outro, eu não perco Deus. É exatamente o contrário. Se eu desejar que o outro perca Deus, aí é que eu perdi Deus. Se eu desejar o inferno para o outro, sabe o que está acontecendo? Eu é que estou caindo no inferno. Mas se eu desejar o céu, se eu desejar toda a bênção de Deus, se eu desejar toda a graça para uma pessoa, eu é que estou sendo agraciado. Por isso, não há razão nenhuma para os discípulos se sentirem agredidos porque uma pessoa estava recebendo graças de Deus. Aliás, além disso, o pecado da inveja, neste caso, é ainda mais grave, porque ele pode dar origem a um pecado contra o Espírito Santo. São Tomás de Aquino, seguindo a tradição da Igreja, ele lista 6 tipos de pecados contra o Espírito Santo. Um deles é exatamente a tristeza de ver a graça
na vida dos outros. A tristeza é a inveja de ver as pessoas agraciadas. Por quê? Porque isto inverte o coração da pessoa de uma tal maneira que a pessoa vira de costas para Deus e pode colocá-la numa situação de não retorno. Esse aqui é o pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa ficou tão cega que já não enxerga mais a graça de Deus e não consegue mais voltar. Então, graças a Deus não chegamos a esse ponto, mas exorcizemos toda a inveja de nosso coração e demos graças a Deus pelas graças que Ele concede aos outros. Deus abençoe você. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.